Bem, nós estamos de volta e antes da gente começar o bate-papo, vamos conferir a previsão do tempo? A previsão do tempo para Jataí hoje é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura entre 19 e 33 graus. Em Rio Verde também sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura entre 19 e 33 graus. Em Paranaiguara tem sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica entre 21 e 35 graus. Bom, nós voltamos com a nossa conversa aqui. Zé Mário, a gente volta a falar da questão dos caminhões. Hoje, uma das preocupações que o produtor ele acaba sendo solidário ao caminhoneiro, só que ele também é um grande dependente do caminhoneiro. Hoje, uma das preocupações é o desabastecimento de diesel nas lavouras. Sem dúvida nenhuma, o produtor rural ele já passou por uma situação, várias situações idênticas do que os nossos irmãos caminhoneiros estão passando. Basta nós lembrarmos anos atrás, onde foram estimulados também financiamentos de colheitadeiras, de tratores e plantadeiras, e com o advento de algumas de câmbio, de ferrugem e tudo mais, os produtores se viram sem condições de quitar os financiamentos. Isso fazem poucos anos. E o que está ocorrendo com os caminhoneiros nesse momento no nosso país? Estimula-se e aí vem a crise, preço dos combustíveis, e é difícil a sociedade entender quando você vê o preço do combustível no mercado internacional cair de 120 dólares o barril para 50 dólares o barril, combustível, a gasolina e o óleo diesel no mundo inteiro diminuindo de preço, caindo os seus preços, e no Brasil, na contramão, o único país do mundo onde os combustíveis estão aumentando de preço. E as pessoas não entendem esse fator, não entendem muitas vezes que no ano passado o preço da gasolina e do óleo diesel foi represado por questões políticas. Puramente interesse político. Esses preços artificiais é questão política. Então agora nós estamos pagando a conta. Nós estamos pagando a conta de certas medidas econômicas que não foram tomadas no nosso país, ajustes que não foram realizados no nosso país e que, sem dúvida nenhuma, eu acredito que 2015 vai ser um ano muito difícil. Não só para a agricultura, não só para os caminhoneiros, não só para o setor industrial, comercial, mas para toda a sociedade brasileira. A gente sente isso. A gente vê que o Brasil está num momento muito frágil, num momento muito nevrálgico. Então as pessoas, nós temos que estar conscientes. Às vezes não é, mas o Zé Mário está pessimista. Não é questão de pessimismo, é questão de realismo. A pessoa que tem um emprego, manter esse emprego, os empresários fazerem as contas e tudo mais. E é como essa questão da paralisação dos caminhoneiros demonstrou. Demonstrou que em 3, 5, 6, 8 dias o Brasil para totalmente. E não precisa nem bloquear a estrada. Não precisa bloquear a estrada, simplesmente para seus caminhões, em vez de rodar com prejuízo, para até resolver o problema. É claro que o governo sinalizou com a postergação do vencimento das prestações, a lei do caminhoneiro está para ser promulgada sem vetos, sancionada sem vetos, foi assumido esse compromisso, tomara que seja cumprido, e outros compromissos do óleo diesel não subir por 6 meses no mínimo. Agora, tudo isso que nós estamos vendo acontecer afeta os setores, afeta, por exemplo, o setor produtivo. Nós vimos essa semana produtores indo comprar óleo diesel do distribuidor, no posto de gasolina, e recebendo ali a sinalização de que dentro de 15 dias não vai estar normalizado o abastecimento do óleo diesel, em plena safra, onde nós gastamos muito mais combustível, porque nós estamos colhendo e plantando a safrinha. Então, portanto, são essas questões que nos preocupam. Muitas vezes, quando as pessoas veem a gente falar, mas estão sendo pessimistas. Não, nós temos que ser realistas. E eu acredito que essa é a realidade. Não só 2015, mas 2016 ainda nós vamos ter o resquício desses desmandos que houve na economia brasileira nos últimos anos. Zé Mário, nós temos o público que é produtor rural e esse já conhece bem de todos cada uma dessas etapas. Mas nós também temos no nosso público uma boa parte de pessoas que não tem nenhum conhecimento íntimo com o agronegócio. E quando fala de diesel, a gente pensa em pouco volume, porque não se gasta diesel assim. Dá uma dica para quem está fora do agronegócio do que eu gasto numa propriedade aí por mês nesse período, só para as pessoas terem ideia. Olha, o óleo diesel ele tem sido
Quantos mil litros que usa? Tem tido um peso muito grande hoje na economia brasileira. Né? Peso, e ele é muito importante, além de tudo, ele representa um custo muito alto na produção. Hoje, uma propriedade normal, por exemplo, com 5, 6, vamos por 10 equipamentos, coletadeiras e tratores, cada máquina dessa gasta 400, 500 litros por dia. Quer dizer que você vai ter um consumo de 4.000 litros por dia, 4.000 caixinhas de leite de óleo diesel, ou 4.000 garrafinhas PETs daquela de óleo de soja, óleo de cozinha, cheias de óleo diesel por dia. Isso vezes uma semana, porque você não para nem sábado nem domingo, então você não pode parar na colheita, você tem que recolher o grão. Já deu 28 mil. Uma carreta daquelas grandonas trucada, cheia em de uma óleo semana. diesel por propriedade. Né? E sem considerar o outro custo de transporte também. Um caminhão hoje, rodando o dia todo, ele vai andando seus 500, 600, 800 quilômetros, ele vai gastar 800 litros por dia uma carreta. Carreta, aquela como nós vimos em Santa Catarina, os produtores têm que, infelizmente, jogar o leite fora. Mas eles não jogaram o leite fora, eles jogaram o leite fora porque ele estragou. Por que o laticínio não foi buscar esse leite? Não é porque o laticínio não ia processar, é porque faltou um item dentro do processamento do leite que estava trancado nas rodovias. Então, as pessoas pensam assim, olha, mas não foi buscar o leite porque não vai processar o leite, não tem um caminhão para buscar o leite. Não, às vezes tem um caminhão para buscar o leite, mas precisa muitas vezes de uma pitada de sal para temperar aquele leite, para ele virar queijo, para ele virar o leite de caixinha. Então, as cadeias produtivas nossas são muito complexas. Eu vi casos em Brasília, por exemplo, onde faltou produtos essa semana. Nós vimos em São Paulo a falta de mamão, falta de maçã, aquelas maçãs bonitas, de peras. Então, tudo isso é um complexo muito grande. E o que a gente quer nesse momento é alertar a sociedade brasileira para esse momento que o Brasil vive. O Brasil ele vive um momento onde a gente tem que estar observando bastante, prestando atenção e buscar solução. Não solução individual para um para outro, mas buscar solução para o nosso país, para a nossa população, para esse povo brasileiro tão sofrido. Aqui eu vou deixar todo mundo bem à vontade para também fazer as interferências, fazer as suas colocações. Quer falar, Bartolomeu? Eu acredito, o Zé Mário colocou muito bem, uma das questões que o Brasil vive é estrutural. Imagina só a dependência, a carência que nós temos por esse modelo, que é o modelo rodoviário. Enquanto na maioria dos países onde tem grandes potenciais de agricultura, de produção de grãos, os modelos de transporte são feitos por ferroviário e hidroviário. Que são mais baratos. São mais baratos e mais eficientes nesse ponto. Então, imagina só a dependência do Brasil. O Zé Mário colocou muito bem. Toda a produção brasileira, tudo que se produz, tudo que se alimenta, tudo que se exporta, mais de 80% passa pelos caminhões. Então, enquanto você vê modelos em outros países, que são países que buscaram tomar essa decisão anterior, fizeram uma coisa certa e está acontecendo. Agora o Brasil precisa rever isso também. É um momento que as nossas políticas, as políticas agrícolas, as políticas econômicas têm que ver essa situação. Nós temos que mudar o nosso modelo, ter modelos opcionais para a gente fazer com que a nossa safra não fique só dependente do rodoviário. Eu queria só fazer uma complementação, Roberto, na verdade, que é com a essência da mesa, mas isso mostra uma fragilidade muito grande do Brasil. Os caminhões parando uma semana, o Brasil trava, o Brasil para. E isso tem que ser dito claramente, como nós estamos falando nessa mesa. Então, o modelo, como o Bartolomeu colocou, é um modelo frágil, que fragiliza. É como a gente colocar todos os ovos numa cesta só. Ao passo que o transporte multimodal, como que é o verdadeiro transporte deve funcionar? Os trechos mais longos, hidrovia, médio, ferrovia e curto, caminhões. Então esse é o modelo adequado no mundo inteiro. No Brasil hoje você não vê o transporte de cabotagem, via marítimo, o transporte na costa. Por quê? Porque tem uma série de questões que esbarram e a burocracia não deixa acontecer isso. Você tem ainda um tal de adicional de renovação da Marinha Mercante, que incide sobre todo o transporte. Então, está na hora do Brasil realmente amadurecer e ser esse gigante que ele é. Agora, nós não podemos de forma nenhuma deixar o nosso país vulnerável e frágil da forma que está. Então, esse é o momento adequado, não é questão, nós estamos discutindo isso por causa da paralisação dos motoristas, dos caminhoneiros, mas é a fragilidade do Brasil. Isso mostra
como tem que ser tratada essas questões com muito mais responsabilidade e mais seriedade. Então fica naquela situação assim de que quando se fala de segurança alimentar, que se alguém quiser boicotar o Brasil é simples, é só não exportar para o Brasil mais. A questão de fertilizantes, como um país do tamanho do Brasil depende de 75% dos fertilizantes que vem do Mas e se eles resolverem que vão boicotar o Brasil? Fertilizante no Brasil, acabou. Nós não plantamos mais, não produzimos. Foi embora PIB, foi embora tudo. Assim, hoje nós estamos também com essa questão do transporte. Não estamos... Muito bem, vocês devem lembrar do ministro Raimundo Stefanos, que uma das bandeiras dele era, sem dúvida nenhuma, tornar o Brasil menos dependente na importação de fertilizantes, e que com certeza está na pauta da ministra Cátia Abreu. Agora nós temos que efetivamente continuar esse processo. E isso que nós estamos falando aqui também, só para deixar claro para os motoristas de caminhão, existe sim a nossa solidariedade, nós não estamos aqui falando nada contrário à solidariedade e é justa a reivindicação. Nós somos solidários e é legítima essa manifestação, eles não têm como continuar trabalhando no prejuízo, trabalhando no vermelho. Hoje o motorista, quanto ele mais viaja, mais ele trabalha, mais ele toma prejuízo. Mais ele toma prejuízo, mais ele deve. E as máquinas agrícolas estão no mesmo caminho. Estão no mesmo caminho. Mas é o setor privado pagando pela inoperância do setor público, pela ineficiência e outras coisas mais, né? Outras coisas mais, operações, lava-jato... As roubalheiras todas. Que está acontecendo isso aí hoje. E aí ainda vem aquele momento que falta energia, né? Que daí para repor a energia que essa inoperância promove, tem que pagar o diesel caro. O que fica bem claro é que vários segmentos da sociedade, vários segmentos da economia brasileira passam por situação de baixíssimo investimento de longo prazo, que coincidiu com um punhado de desmandos a nível governamental, ao ponto de, num momento único, fragilizar tantos segmentos. A agricultura, nesse momento, pela questão da falta de diesel, que coincidiu com períodos muito secos, tem várias lavouras que têm uma deiscência, a soja abre naturalmente. Então, se falta diesel, como está faltando agora, por 7, 8 dias para aquelas propriedades que estão no ponto exato de colheita, produziu, mas ela não vai sair e ela vai ficar no chão. Isso é um risco para a atividade muito grande. Acho que é justíssima a necessidade dos motoristas de trabalharem com uma situação um pouco mais justa de receitas e despesas. Mas outros segmentos da sociedade estão no mesmo barco. Seria oportunidade única, não só os caminhoneiros, mas de boa parte da sociedade organizada se unirem para a gente tomar a rédea, pegar o pé da situação. Do jeito que está, não vai ser só a agricultura, não vai ser só os caminhoneiros. A sociedade brasileira como um todo está sendo muito penalizada por tudo que vem acontecendo ao longo desse período. A Fabélia colocou uma coisa aqui, o Carlos complementou muito bem. A questão da energia elétrica no estado é um caos. É um caos porque no Brasil teve essa crise hídrica aí, já houve um problema nacional, mas Goiás já vem enfrentando esse problema há vários anos. Imagina somente as nossas áreas irrigadas. Para você ter a sua irrigação, você precisa de energia. Você não tem energia e você não vai ter óleo diesel nesse momento, porque você vai precisar do seu gerador para ligar a sua irrigação, para estar atendendo o seu aviário, para estar atendendo o seu tanque de expansão. A ordenha, porque daí nem o tanque talvez não precisa, porque não tem ordenha. De energia. E agora, se a gente tiver essa crise do petróleo, que a gente buscou alternativa com geradores a diesel, como que a gente vai conseguir chegar a produzir nesse momento? Pode parar todo o estado de Goiás. Sabe, o que mais machuca é que nós estamos falando de uma crise energética, com uma crise de petróleo, depois de um momento de grande alarde de pré-sal, do momento que o mundo inteiro viu o petróleo de $120 no barril e está voltando a 50, como o Zé Mário comentou agora. E de repente nós não temos uma situação, e o governo com todos os custos aumentarem, num momento que é exatamente antagônico com tudo que acontece, exatamente o oposto de tudo que está acontecendo no mundo, e com as informações de riqueza que o Brasil tem de petróleo. É lamentável. Como que nós, cidadãos comuns, podemos entender um processo desse? Não consegue. Isso é difícil. As contas não fecham. Por exemplo, nós vemos em São Paulo alagar a cidade e as represas secas. Né? O total falta de planejamento no nosso país. Aí você pega crise hídrica, crise na Petrobras, crise com o transporte, crise energética. E as obras da Copa que não foram terminadas. As obras da Copa inacabadas, um bom dinheiro gasto, né, diga-se de passagem, né? Crise política. O que sobrou? Ainda sobra muita coisa, o bom povo brasileiro. Dignidade. Eu acredito muito no povo brasileiro. Então esse é o momento
de unir as forças. Se os caminhoneiros estão nessa manifestação, se eles estão se mobilizando, simbora todas as outras categorias unir e cobrar, mas cobrar com dignidade, começar essa dignidade dentro de casa, porque muitas vezes nós culpamos o vizinho e não estamos nós fazendo o dever. Então acho que é hora de todos nós fazermos o dever. Gente, o nosso tempo está esgotado, eu quero agradecê-los. Aqui nós temos assunto ainda para continuarmos por 2 dias pelo menos. Obrigada a todos vocês. Obrigado. Obrigado.